Houve um tempo na minha vida que eu estava mal, acho que todo mundo passa por uma fase dessa, né? E claro que só tem um caminho, quando a gente está no fundo do poço, qual é a sua atitude? Você está lá embaixo, é você olhar para o alto. Nesse caso, o olhar para o alto significa literalmente olhar para o alto, olhar para Deus. E eu fui para a igreja. Fui para a igreja, me libertei, limpei meu coração, não tinha mais mágoa, não tinha mais nada, porque Deus é misericordioso. Se você procura com uma boa intenção, com uma vontade de acertar, Ele vai ajudar você a acertar. E eu me acertei. Bom, estou bem, coração limpo, tá tudo em ordem. Agora eu preciso de um trabalho. Aí eu fui procurar algumas pessoas que eu conheço, que estavam numa situação privilegiada, que tinham conseguido vencer na vida, já tinham encontrado o caminho de Deus, já tinham buscado, já tinham, enfim. E eu falei, preciso de um trabalho. Quem sabe essas pessoas que são minhas amigas já de muito tempo, me ajudaram muito, me fizeram chegar até aqui, me fizeram encontrar Deus, eu estou ótima, preciso de um trabalho. Bom, é claro que eu não era mais criança, não sou e não é segredo para ninguém, hoje eu tenho 56 anos. Na época eu devia ter uns 48 por aí e não conseguia emprego, de jeito nenhum. Dívidas para pagar, coisas para resolver. E uma dessas pessoas que eu fui procurar me disse assim, vá nas reuniões do Congresso Empresarial. E eu fui. Não que essas reuniões não sejam boas, são ótimas, mas nem todos nasceram para ser empresários. Algumas pessoas nasceram para ser funcionários. Eu já tive a minha empresa, já virei, já fiz isso acontecer. Mas eu já não estava mais com vontade disso, eu precisava de um trabalho urgente para resolver a minha vida, para acertar as minhas coisas. E eu escutei uma frase muito chata, não estou magoada, eu lembro disso como um caminho, como um alerta. Não venha procurar o abençoado, procure o abençoador. Mas eu já estava, já tinha me libertado, já estava bem. Bom, mudaram pastores, passaram o tempo, Deus foi me ajudando. E não que eu esteja trabalhando, ainda não consegui isso, porque infelizmente no Brasil uma pessoa com uma idade como a minha hoje consegue trabalho tão fácil. Então eu vou fazendo aquilo que eu sempre soube fazer, mas eu não estou aqui para dizer isso, eu estou aqui para dizer para você que nessa época, na mudança de pastores da igreja, chegou um homem muito difícil, um pastor muito difícil, uma pessoa que depois com o tempo acabou saindo da obra, mas não veio ao caso. Nessa época eu não tinha vontade de ir à igreja, não tinha vontade de encontrar a palavra de Deus por ele, porque eu não estava me acrescentando, eu não sei porquê. Eu saía de manhã para trabalhar, o meu celular despertava na Rádio Vida, eu ouvia o pastor Joaquim Palharim. Foi ele que me segurou na presença de Deus. Foi a palavra desse homem que faça chuva ou faça sol, está sempre do mesmo jeito. Eu sei que existem muitos homens de Deus que também são assim, mas no meu caso, naquela época, não estava aparecendo isso. E eu, ouvindo a mensagem dele, escutei uma coisa que eu quero dividir com vocês. Em breve relato, eu vou te dizer. Um homem nos Estados Unidos existe a pena de morte. Ele foi num bar, bebeu, nervoso, brigou com um amigo e matou o amigo. Foi preso por justa causa, lógico, preso em flagrante delito, foi levado à pena de morte, porque lá existe a pena de morte, foi condenado à pena de morte. As pessoas dizendo para o governador, no caso do estado em que ele foi preso, tenha clemência, pensa, ele estava... Lógico que não devemos tirar a vida, mas acho que vocês entendem, lá o país é assim, a lei é essa. Então as pessoas pedindo ao governador, tenha clemência, ele é uma pessoa boa. O governador, de tanto ouvir, resolveu cancelar a pena de morte dele e transferir essa pena para qualquer outra coisa. Vestiu um terno elegante, como o governador tem que se portar para ir até o presídio, levar o documento em si que daria absolvição a ele da pena de morte. Transferiria isso para outra coisa. Chegando na prisão, o homem viu ele chegando de terno, gravata, pensou com ele mesmo, deve ser mais um pastor que veio me encher a paciência. Nem deu atenção ao governador. O governador viu que ele não queria falar com ele, virou as costas e foi embora. Quando foi embora, o carcereiro foi falar com o presidiário e disse, você é louco?
você não atendeu o governador, ele veio pessoalmente trazer o indulto para você, mas ele disse assim, eu não sabia que era o governador. Eu não sabia, eu peço para ele voltar, por favor, eu não sabia, eu achei que era mais um pastor que vinha me pedir para que eu perdoasse, para que eu desse o perdão às pessoas, né? E o carcereiro voltou e não deu mais tempo de achar o governador. Então esse rapaz foi condenado à pena de morte. Então, com isso, a mensagem do pastor João Ribe foi a seguinte: Jesus se apresenta para você muitas vezes na forma de uma pessoa, pode estar até me usando agora, não sei, se estiver me usando, glória a Deus, eu agradeço. Mas ele se apresenta a você muitas vezes em várias formas, na forma de um obreiro, na forma de um pastor, na forma de um amigo, uma pessoa que está te trazendo uma mensagem. Como você recebe? Você não vai saber se é Deus falando com você ou se é mais uma pessoa, não importa. Se Deus usou até uma mula para conversar e dar uma direção e falar, oh, escuta, por que não vai usar uma pessoa? Então, quando você precisa de uma palavra, vá até a casa de Deus e procure. Ou, quando você precisar de um caminho, peça a direção de Deus e procure de alguma forma. Eu tenho certeza que Deus vai colocar alguém na tua frente para falar o que você precisa, para orientar o caminho que você precisa. Então, pense na historinha que eu contei, pense lá no começo que eu disse sobre o início na igreja e Deus vê o teu coração. Porque da mesma forma que eu não estava conseguindo me alimentar da palavra de Deus por aquele pessoa, aquele pastor que estava ali, ele colocou o pastor João Ribe na minha vida. Porque eu estava pedindo uma direção, eu estava precisando disso e recebi. Então agora você pense, também peça a direção de Deus e Ele vai te encaminhar alguém. Deus é Pai, Ele jamais vai deixar de ouvir um filho, a necessidade de um filho seu. Pense nisso. Mas também tem uma coisa, você é filho ou é criatura? Todos somos criaturas de Deus, mas só o filho é obediente, aquele que realmente ama o seu pai. Pense nisso.